3 de março de 2024, Ribeirão Preto, São Paulo. Felipe andava apreensivo. Todos de sua família já percebiam que a relação com sua namorada Brenda não ia nada bem. Com pouco mais de 6 meses de relacionamento, tudo indicava que aquela não seria uma história com final feliz. E aquela realmente não foi uma história com final feliz. Brenda terminou tudo com 9 facadas no namorado e fugiu. Ela fugiu alegando legítima defesa. Confira a conversa que tive com o irmão de Felipe, que luta por justiça e luta também pela memória do irmão. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, deixe você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com o Bruno, que é irmão do Carlos Felipe. O Carlos Felipe era mais conhecido como Felipe, Bruno? Sim, na verdade a gente chamou ele de Felipe, né? Carlos Felipe, por causa do pai dele, era Carlos também. Entendi. Mas a gente chamou ele de Felipe. Porque vocês estão com o Instagram que é @Justiça por Felipe. Eu falei, mas então eu imaginei Justiça pelo Felipe. Pelo Felipe, Justiça pelo Felipe. Então eu imaginei que o Carlos ele não usasse muito, ficou mais o Felipe. Mas então eu vou chamar ele de Felipe, que era como ele era mais conhecido. Sim. Tá? Até lembrando, o crime aconteceu neste ano de 2024, a gente está gravando em 2024, e até já deixando claro que envolve uma possível autora, eu tenho que chamar ela de possível autora porque não teve ainda o julgamento, que é a ex-namorada ou namorada, você vai me contar tudo isso, o canal está sempre aberto a ouvir todos os lados. Caso a namorada queira dar entrevista, é só entrar em contato com a equipe betoribeiro@gmail.com. Bruno, é muito triste, é muito recente tudo que aconteceu, a morte do seu irmão foi muito brutal. Ele morreu com quantas facadas? 9 golpes. 9 golpes de facada. 9 facadas profundas ou 9 perfurações? 9 perfurações, né? Profunda acho que foi 3 ou 4. Bom, mas existiram. Atingiu o pulmão e... Sim, atingiu o pulmão e... Tudo aconteceu no dia 3 de março de 2024. Eu queria conhecer um pouco antes do seu irmão. Quem era ele? O que ele fazia? Como ele via a vida? Ele morreu muito jovem, morreu com 29 anos. O que você tem para me contar desses 29 anos do seu irmão? Falar dele é muito difícil, mas ele sempre foi uma pessoa... Sempre amou a vida. Ele era surfista também, ele sempre gostou da natureza. Ele era corretor de imóveis, né? Ele trabalhou muito, inclusive em 2 trabalhos, para poder conseguir conciliar tudo. Depois que ele conseguiu, né, o CRES, né, que é a carteirinha do corretor de imóveis, ele começou a fazer estágio e estava indo muito bem. Ele gostava, igual eu te falei, gostava muito da natureza, ele sempre gostou de surfar, né, nós crescemos na praia, né, nós somos natural de... Ele, né, na verdade, foi criado na Praia Grande, apesar de nós ter nascido tudo em São Paulo. Ele era um cara carinhoso, assim, atencioso. Quem conhece ele sabe, sempre foi amoroso, feliz, ele gostava, enfim, de sair. Ele era um garoto novo, né, cheio de sonho, enfim, mas ele odiava confusão, pelo contrário, ele não gostava nada que tivesse problema, ele gostava muito de criança também, se tomou muito a sobrinha dele, minha filha da minha irmã. O que você pedisse para ele, ele ajudaria. Se ele fosse um cara que ele tivesse uma coisa, ele dividiria com você se você não tivesse. Então, igual nesse caso aí, é muito difícil porque muito difícil que ele tivesse feito alguma coisa, né? No caso aí, uma agressão física aí. É onde a gente... Você vai me contar de todas essas versões. Para eu entender, tudo acontece em Ribeirão Preto.
Tudo acontece em Ribeirão Preto, é lá no Ribeirão Mas Verde. ele gostava de mar e era surfista. Ele morava em Ribeirão ou ele morava em outra cidade aqui, litorânea? Não, ele morava em Ribeirão Preto. A gente veio. Ele veio antes que eu, né? Na verdade, ele veio da Praia Grande, já vai fazer. Acho que fazia uns 5 anos já que ele estava aqui. Ele veio à procura de trabalho, né? De opções melhores para ele, estudar. Eu cheguei faz 1 ano e meio que eu tô aqui. A gente Então, morava junto e depois, quando ele conheceu ela, ele foi morar com ela. ele chegou a ter filhos, o Felipe? Não, não tem Ele, filhos ele. ele teve vários relacionamentos, ele teve namorados. Como é que foi a vida amorosa dele antes Sim, de ele já teve conhecer a Brenda? vários. Ele teve vários relacionamentos, vários. Garoto novo, né? Bonito, enfim. Teve alguns aqui também, ele teve alguns. Acho que teve 2 ou 3 aqui. É que, enfim, ele teve vários, eu não consigo me lembrar Não, mas de. relacionamentos longos? Ele tinha namoros longos? Não. Não, de longos geralmente é difícil. Os longos que ele teve não foi aqui, foi lá na Praia Grande. Aqui ele teve só uma. Posso falar o nome, né? Pode, mas não, ou não, também ele teve um relacionamento longo de quanto tempo, mais ou menos? Sim, acho que de uns 2 ou 3 anos aí. Já há um bom tempo. Ele teve algum problema com alguma namorada, com alguma ex-namorada dele, quando tudo aconteceu? Veio a público falar, ele era violento, ele teve algum boletim de ocorrência contra ele, Não, de algum passado, não? não, não tem, pelo contrário. Pelo contrário. Ele é amigo de todas as namoradas dele. Tanto que, por ver nos depoimentos aí, todas queriam dar depoimento, mas enfim, não pôde. Só pôde 4, acho que 4 ou 5 aí. E todas elas confirmam que ele era uma pessoa que não tinha problema de violência. Não, pelo contrário, ele era mó tranquilo, o cara mais calmo do mundo. Ele era tipo um pacificador, ele era tranquilo, difícil. Por isso que eu nunca acreditei, né, nessas versões aí, enfim. Não, eu Porque eu tinha conhecido ele. tô te perguntando tudo isso para quem não conhece o caso, para a gente chegar Sim, sim, na história, claro. porque sempre eu digo que o antes e o depois falam muito mais às vezes do crime do que o crime em si. Há quanto tempo ele estava namorando a Brenda? Ah, há uns 6 meses, mais ou menos. 6 a 7 meses ele tava namorando ela. Você sabe como que eles se conheceram? Se conheceram, acho que na Copa do Mundo aí, num evento, numa dessas baladas que assiste jogo, nesses barzinhos, enfim, e assiste jogo, e parece que eles se conheceram lá. Mas Agora qual ali, mas A Copa foi em 2022. Ele morreu em 2024. sim, aí Mas, ele conheceu ela, mas aí ele veio reencontrar ela só tá. em 2023. Eles não se conheceram e já começaram a namorar. Não, não, não. Você conheceu ela? Conheci, frequentei lá, conheci a família dela também. Como que ela foi como cunhada? Olha, ela para nós ela parecia bem uma pessoa bem normal, tranquila e calma. Ela nunca, assim, para nós nunca demonstrou toda essa agressividade, essa possessividade que a gente foi saber só assim lá na frente, né? Entendi. Mas ela parecia uma pessoa assim, bem tranquila, trabalhava e tudo, enfim. Ela é de Ribeirão. Ela é de Ribeirão. Ela já tinha algum passado com ex-namorados, alguma ação de violência, alguma coisa? Vocês sabem qual é o passado dela antes de namorar o seu irmão? Sim, a gente, bom, até a, até então até o caso, a gente não sabia, né? A gente também, quando o meu irmão foi namorar com ela, a gente não fez uma, a gente não puxou a vida da pessoa, né? Isso aí não entra em questão. Mas logo após o acontecido, a gente foi procurar saber, aí a gente soube que ela já tentou fazer isso aí com, acho que outros 2 ex-namorados dela, do mesmo jeito, trancar o portão, correr atrás da pessoa, o outro ela espancou na rua, e
esse último que deu até o depoimento para ela também, ele ficou com medo, né? De, de falar a verdade. É o que me passa, né? Eu não posso falar em cima do depoimento dele, enfim. Ele Mas logo na sequência o pai fala. dele o pai dele vai na delegacia e dá o depoimento correto, que ela também tentou matar ele a facada, só que trancando o portão do mesmo jeito que fez com o irmão, só que ele não tinha vindo de uma festa, ele não tinha tomado álcool, enfim, e ele não estava dormindo, ele estava esperto e o que ele fez? Ele pulou o muro e saiu correndo, né? Porque senão ele seria uma vítima. Já meu irmão não Ela teve esse. correu atrás dele com faca? Sim, ela tentou esfaquear ele dentro da casa, mas ela igual ela fez com o meu irmão. Só que quando ela tranca o portão, o menino pula o muro, entendeu? Ele pula o muro e sai correndo. Aí, como meu irmão acreditava nas pessoas, ele achava que, provavelmente ele achava que isso nunca ia acontecer com ele, ela já deve ter ameaçado ele com certeza, ele falou, ele ficou lá, enfim, e Sim. aconteceu com ele, né? Você me falou que eles namoraram 6 meses, mas já me contou que, inclusive, ele passeou, eu vou querer entender um pouco mais, que ele chegou a morar com ela. Pouco tempo de conhecidos já morando. Em quanto tempo ele foi morar com a Brenda? Ah, desculpa, eu tô um pouco doente, Não, resfriado, né? não Ó, precisa pedir desculpa de nada, não. então, ele foi morar com ela assim, acho que depois de uns 2 ou 3 meses, assim, que ele tava assim firme com ela, porque no começo ele não ia morar com ela, né? Ela chamou ele para ir viajar por causa do trabalho dela, que ela era fotógrafa e tal, e fazia uns trabalhos com criança em escola, viajando. Aí ele foi assim que ele começou. Aí ele ia viajar com ela, ficava um tempo fora, ele quando ele voltava, ele ficava lá, ele ainda deixava as coisas dele aqui. De vez em quando ele vinha, ele dormia aqui, mas depois ele foi definitivo, depois de uns 2 meses, quase 3, aí ele foi morar com ela definitivo. Você me falou que ele teve muitas outras ex-namoradas, inclusive uma de mais 2, 3 anos. Era comum ele conhecer uma mulher e já ir morar com ela? Ou ela morar com ele? Ah, assim, ele nunca saiu de casa, assim, pra morar com ninguém. Então, com uma também não. Mas de todos os namoros dele, assim, foi uma vez só que eu vi isso acontecer. E você falou Lá para atrás também. ele estava feliz, você ficou preocupado porque era muito cedo de começo de namoro? Não, como que ele estava nisso? Então, no começo, ele tava bem feliz. Ele tava apaixonado, né? E parecia que ela também por ele. Ele tava bem contente. Só que ele sempre vinha aqui, quando ele voltava de viagem de férias, ele sempre vinha aqui no final de semana, na sexta ou no meio da semana. Aí ele começou a mostrar uns traços, assim, tenso, de preocupação. Só que ele não, acho que ele não queria falar o que estava acontecendo. E uma vez ele ligou para mim, eu estava trabalhando na rua, ele falou assim, irmão, você pode vir me buscar? E falei, beleza, só que por que ele ligou, né? Quando ele ligou, ele deixou o telefone ligado, sabe quando ele não consegue desligar? Aí eu escutei uma discussão e tal, ele falando, não chuta minhas coisas e tal, aí eu comecei a prestar mais atenção. Eu perguntei pra ele, só que ele falou pra mim que tava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Mas assim, pelo tom, né, das gritarias, dá pra ver que não. Mas ele pediu para você buscar ele na casa dele? Buscar lá na casa dela, é. Só que no meio do caminho ele desistiu, entendeu? Desistiu. Aí acabei nem indo, no caso, né? Isso quanto tempo antes da morte dele? Ah, uns 3, 4 meses. E você chegou a conversar com ele, falar, escuta, Felipe, o que Então, aconteceu? eu tentei conversar com ele, mas ele, assim, discussão. Parecia uma coisa normal de casal, enfim. Uma coisa normal de casal. Só no fim, que a gente começou a perceber que ele estava muito tenso e muito preocupado. Ele não parava quieto e aí eu só fui saber que ele estava sendo agredido fisicamente e verbalmente no sábado, né? Um dia antes do fato que ele decide
acho que ele cansa, né, e decide abandonar ela e tal, que ele vem aqui e a gente conversa. O que ele conta pra você? Como que estava sendo a vida dele? Então, quando ele, enfim, as discussões eram normal, assim, que eu sabia assim, mas eles pareciam que tava bem. No, no sábado ele chega aqui sozinho. Primeiro que ele nunca vinha sozinho, sempre vinha com ela. Ele nunca vinha sozinho. Eu já desconfiei. Aí ele senta aqui, enfim, a gente começa a conversar. Eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou assim, mais ou menos. Eu falei, o que que você tem e tal? Falou pra mim, pô, mano, tá, né? É o que ele falou pra mim, tá F. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ele falou assim, pô, ela tá me agredindo, irmão, você acredita? Eu falei assim, mas agredindo como? Tá te xingando? Não, ela me agrediu. Eu falei, fisicamente? Ele falou, é. Eu falei, então, aí foi por isso que você tá aqui? Ele falou, é. Eu falei, pô, então é o seguinte, mano, dá um tempo, sai fora Mas ela dessa mina agredia aí. como? Como que ela agredia ele fisicamente? Com um soco? Então, pô, com soco, com porrada e tal, e ele era fortão, só que, ele era fortão, só que ele era, eu conheço eu imagino que ele não fazia nada, ele deixava e só falava, vou embora, porque eu não conheço ele, o bom coração que ele tinha, ele jamais ia fazer alguma coisa. Então, aí ele deve ter cansado e veio pra cá. Deve ter falado pra ela assim, dá licença, eu vou embora, arrumou as coisas dele, ela, provavelmente, ele arrumou as coisas dele e falou assim, você não vai me levar? Você não vai me levar? Deixa eu pegar minhas coisas. Porque na outra vez da ligação, eu, eu escutei assim, ele falando assim, ela falava assim, ele falava assim pra ela, não chuta minhas coisas, não chuta minhas coisas. E tal, não sei o que. Ela falava assim, pega esse lixo, não sei o que. Você não vai levar. Aí beleza. Passou os meses. Aí, como ele chegou aqui no sábado, sozinho, sem ela, e, e sem as coisas, e ele não queria voltar, e ele falou pra mim que tava sendo agredido, então eu imagino que ele tentou sair, pegar as coisas dele, ela não deixou, porque não queria que ela fosse embora, porque ela achava que era a dona, né, Que dele, coisas que ele queria? As e roupas? as roupas, a mala dele. Por que que eu sei disso? Porque após o fato do sábado, quando eu chego no domingo, que aconteceu tudo, que eu vou lá na casa, porque ele tava sem telefone, sem nada, eu encontro a mala dele pronto. Aí eu entendo por que aqui no sábado, na hora que ela chega aqui 10 minutos depois, ele fala assim, abre o carro, vai, abre a porta do carro lá, abre a porta do carro, porque ele já tava aqui, agora eu entendo por quê, Peraí, mas eu não né, estou porque a entendendo dele por quê, tava porque dentro. você está me contando tudo um pouco solto. Deixa eu entender aqui. Ele chega no sábado, vai lá para você e fala assim, eu vou falar. Ele vira e fala assim, tá foda, irmão. Ela tá me Sim. agredindo. Aí você fala, tá te agredindo como? Ele fala, tá me agredindo, tá me batendo e tal. Você perguntou por quê, qual era a justificativa? Não que tenha, mas por que que ela, o que que estava acontecendo para ela estar batendo nele? De novo, não tem por que bater, não existe justificativa. Mas o que que ela trazia como uma motivação para isso? Então, nesse caso eu vou falar só o que ele fala pra mim, né? Claro, Agora, o lógico. dela, sei. Aí é o seguinte, ela, por causa de ciúme possessivo, ele não podia teclar no telefone. Tanto que quando nós ia mandar áudio pra ele falava assim, ele tinha até ciúme ela tinha até ciúme da minha mãe, falava pra minha mãe assim, manda escrito, mãe, entendeu? Porque para não gerar briga, que ele não tava cansado de confusão, entendeu? Por causa da possessividade dela. Então, o que acontece? Por causa de telefone, a maioria das brigas era por causa de telefone. Ele queria conversar sobre o trabalho dele, porque estava ajudando ela, mas ele nunca largou o trabalho dele em si, ele tinha que resolver. Aí, é mais ou menos a maioria das brigas era por causa disso. E por causa de ciúme dela, por causa que ele era amigo de todas as namoradas dele. Ele não é tipo assim, ele. Todas. Ele nunca deixou de falar com elas, eles nunca. E meu irmão é conhecidíssimo, ele é super. Todo mundo ama ele conhece um monte de gente. Então ela tinha esse ciúme excessivo dele. Que ele é que você não conhece ele, mas ele é uma pessoa carinhosa. Onde você for, todo mundo gosta dele. Você pode ver pela comoção pública que teve. Então, era por causa disso. Aí ela tinha muito ciúme desse contato dele com as outras pessoas. Então, a maioria das brigas era por causa disso, desse ciúme possessivo dela. E aí, no Entendi. caso, é o que eu te falei sobre o que você perguntou sobre a dúvida. É isso, que ele chega no sábado aqui.
E ele chega sozinha, ela chega 10 minutos depois. E ela chega fazendo... Como que ela estava quando ela chega? Não, ela chega calminha. Na hora que ela chega, é que nós estava aqui na garagem. Ele chega, nós senta e nós conversa sobre isso. Aí não deu muito para conversar sobre isso, porque 7, 10 minutos depois ela chega aí, ela bate no portão, é ele mesmo que vai atender. Só que ele abre meio fio o portão, só por causa para cachorro aqui não sair. E no caso era como ele acho que já sabia que ela ia vir atrás dele, né? Eu imagino, porque ele já foi lá no caso, né? Que a maioria dos nossos amigos aqui já chama pelo nome. E aí ela bateu no portão. E aí ele abre o portão aqui e fala, o que você quer aqui? Fala pra ela, o que você quer aqui? Eu escuto ela falando assim, calma, Felipe. Deixa eu conversar com você. Ele fala, não quero conversa com você, não. Abre o carro lá. Ela fala, não, ele dá um grito, fala, abre o carro lá. Aí ela põe ela e ele abre meio fio assim, eu vejo ela pegando a mão dele assim, fala assim, calma aí, deixa eu conversar com você. Aí ele foi lá fora. Falou assim pra mim, pera aí, irmão, eu já venho. E fechou o portão. Ficou lá por cerca por 10 minutos, conversando embaixo da árvore ali. Eu sei porque os vizinhos que me falou que ele tava conversando com ela embaixo da árvore. E minha mãe tinha saído para buscar um frango assado, né? Naquela volta eles entram, aí na hora que eles entram já tá tudo acho que resolvido, né? Ela conseguiu convencer ele, ela entra, ela almoça aqui. Ela estava simpática Aí com vocês? Ela... tava normal, tava sereno. Ele estava como? Aí ele já tinha acalmado. Nessa hora ele já tinha acalmado. Depois que ele volta, ele já tinha acalmado e ela entra aqui serena, calma, daquele jeitinho dela, como se nada tivesse acontecido. Senta aqui, me abraça minha mãe, fica aqui, senta ali. Até chora, fala que não queria perder ele, enfim, que ele é a melhor coisa que já tinha acontecido para ela, tal. Que ela não queria perder ele, que toda a família dela amava ele e tal. Ela tinha filhos, não? E, não, Os dois não moravam tinha nada. sozinhos. Morava sozinho lá. E ele fica Aí essa ela fala, tarde inteira aí com vocês. Uma boa. ela almoça aqui, fica coisa, fica numa boa. Ainda nós, eu e ele, nós faz uma chamada de vídeo para as minhas sobrinhas, para minha irmã lá na Praia Grande, nós fala com elas e tudo. Inclusive ele disse que ama elas e tal, enfim. Aí a Brenda, que sentada aqui, falou para mim, para minha mãe, que ela ia procurar ajuda, porque o problema era ela, que ela não queria perder ele, que ela que era possessiva, agressiva, enfim. Que ela ia procurar tratamento, ia procurar um psicólogo, um psiquiatra para poder melhorar, porque não queria perder ele. Aí ela comoveu a gente, falando, que legal, né? É difícil a pessoa reconhecer que tá errada, né? Nós falamos, pô, legal. Só que nós não sabia que de um dia pro outro ela ia acontecer isso aí, né? Como que você fica sabendo o que aconteceu? Então, no domingo eu tô trabalhando. Aí, De manhã, de tarde? de noite, porque eu trabalho com entrega de aplicativo. Tá. Aí isso é à noite. Tô trabalhando à noite e minha mãe me liga. Falando, filho, vem pra casa que o Felipe sofreu um acidente. Falei, como assim acidente, mãe? O Felipe liga pra mim, se ele pisa num prego, ele liga pra mim, se ele tem uma peça na rua, ele liga pra mim toda hora, como sofreu um acidente e não ligou pra mim? Aí pega o telefone e começa a ligar pra ele, chama, isso 9h52 da noite, chama, e nada. Aí eu venho correndo pra casa e pergunto pra minha mãe, falo, mãe, quem que ligou pra você? Foi a mãe dela, a Estela, então dá um número aí pego o número da mãe dela e ligo, né? Aí, quando eu ligo pra ela, tá chorando muito pra mãe dela. Fala, o que aconteceu? Ela falou assim, aconteceu um acidente com o Felipe. Felipe morreu. Eu falei assim, como assim morreu? Você tá louca? E tal, eu já entro em desespero na hora aqui. Eu pego minha mãe, onde ele tá e tal. Aí tá no UPA. Aí o que acontece? Aí eu pego o Uber aqui, eu e minha Até mãe então correndo, vocês não né? sabiam que o Felipe estava numa UPA, não sabiam nada do que tinha acontecido. Você sabia que Não, ele não teve um sabia nada. acidente e ela não fala que acidente é esse. Não fala. Não fala nada. Aí só fica Você aí só conversou com na seu chega o irmão Felipe. durante o dia? Você conversou com seu irmão durante o dia, durante a tarde? Não. Não, eu não falei com ele porque, como ele esteve aqui no sábado, e nós fomos ali Aí no segue a cabeleireiro, vida. Sim.
nós ia cortar o cabelo na terça, e nós tinha combinado de ir na terça fazer o churrasco aqui, que ele ia vir na terça, nós ia cortar o cabelo e eu já ia tirar o dia de folga e a gente ia ficar junto na terça, né? Que a gente combinou de ir na terça fazer isso aí. Aí, por isso que eu nem liguei pra ele, que ele já tinha visto ele no sábado. Sua Aí, mãe falou com ele? Alguém da sua casa falou com ele durante o dia ou à tarde? Não. Não. Não, porque ele saiu daqui no sábado quase à noite, né? Era umas 6 horas. Ele estava no sábado, ele estava com o celular numa boa e tudo certo. Nada. Só tava tenso na hora que ele chegou e depois ficou depois normal. Depois foi bem, tá bom. Aí, 9h da noite, você fica sabendo, você liga para a mãe da Brenda, que diz para você que o Felipe morreu. E aí? Mas não diz como. E eu falo, como assim e tal? Aí ela desliga o telefone. Aí, enfim, eu e minha mãe, nós começamos já... Só para entender, Bruno, deixa eu entender, você está olhando muito para o lado. Tem alguém do seu lado? Sim, minha mãe tá ali na cozinha. Ah, sua mãe tá, não. Pensei que às vezes você vai começar a falar e daí você para, eu tô achando que você tem alguém do lado te orientando. Não, isso não está acontecendo. Não está acontecendo. É porque toda vez que tocar nesse assunto mas sim, imagino. Então, não, só para saber. E daí você vai para a UPA. E como é que foi? Aí eu vou para a UPA. Aí chego lá, o médico chama nós de canto. Fala que ele é irmão do Carlos Felipe aí. Nem falou Carlos Felipe do rapaz. E aí o doutor chamou nós de lado e falou: o que aconteceu? Ele falou assim: olha, ele tomou 9 golpes de faca e veio a óbito, então. Aí eu falei assim, mas aí, inclusive a pessoa que socorreu ele, que foi a mãe dela no caso, não tinha deixado nem documento dele, nem nada. Ainda tinha falado que ela não conhecia ele, que ele foi achado lá na rua, né, que foi briga de vizinho. Foi assim que a mãe dela levou. A mãe da namorada do seu irmão falou que não conhecia o genro? É namorada, né? Tá morando junto. Já é casamento. Sim, então, isso foi o médico que fala pra nós, né? No caso. E aí foi assim. E aí deixou ele lá, ligou pra vocês e a Brenda? Então, aí ela fugiu, né? Porque eu faço boletim de ocorrência, a polícia chega automaticamente. Mas você tenta falar com a Brenda? Você tenta ligar pra Brenda pra falar com ela, alguma coisa assim? Mas você tenta falar com a Brenda? Não tento porque quem me avisa é a mãe dela, então eu ligo pra mãe dela e falo, cadê sua filha? Porque naquela hora lá eu sabia que não ia adiantar mais ligar, porque ela não ia atender. E nem a mãe dela, ninguém mais atende depois. Nem a mãe dela, nem ela. Nem eu nem tentei ligar. Tá. E aí, como você foi fazer o boletim de ocorrência? Você tinha o seu irmão morto. Imagina o senhor tinha que acalmar sua mãe também, se entender, tentar ver as coisas dele, celular. Como que começou esse cálculo? Como que você começou a tentar descobrir o que aconteceu com seu irmão? Assim, depois que passa essa tensão toda aí, que eu tô na delegacia, que o policial começa a me fazer as perguntas, eu começo a raciocinar. Porque até então eu não sei que foi ela, né? Entendeu? Nessa madrugada. Aí... mas logo na sequência eu imagino, porque não tinha motivo, meu irmão não tinha inimigo, aí ela não tava, ela fugiu, ela já tava estranho, que ela não tava lá com ele por quê, entendeu? Eu já imaginei mais ou menos, por causa do dia anterior também, do que ele tinha falado pra mim. Aí eu começo a montar, falo assim, aí eu começo a pensar, falo, pô, por que ele não me ligou? Entendeu? Por que ele não me atendeu? Aí a primeira coisa eu falo, por que ele não me ligou? Por que ele não me ligou? Porque o médico disse pra mim que ele demorou 2 horas pra ser socorrido. Entendeu? Aí ele teve 3 paradas cardíacas. Ele chegou vivo no hospital? Sim. Chegou vivo, mas no fim, né? Teria tido mais chances se tivesse chegado mais rápido. Sim.
poderia ter chegado, né? Num primeiro momento Aí, você imaginou que a Brenda, de repente, também tivesse sido vítima de alguma coisa? Porque tudo podia ser. Podia ter sido um assalto, podia ter sido uma briga, podia ter sido os não, é dois que mortos. Não minha cabeça trabalhava dá um nisso. nó. Sim, imagino. Minha cabeça dá um nó, porque eu tô sabendo que o seu Felipe, que meu irmão sofreu um acidente e morreu. Então eu vou pro UPA achando o quê? Bateu de moto, ou bateu de carro, morreu os dois. Alguma coisa desse tipo. Só quando eu chego lá, o médico me surpreende, falando que ele tomou um monte de facada. Eu fiquei, pô, mas quem fez isso, meu irmão? Não tinha inimigo, pelo contrário, todo mundo gostava dele. Aí eu começo, não, eu começo a bugar, tá vendo? Aí entra o desespero, porque você tem que reconhecer e tal, e, enfim, aí é aquela situação de desespero, que eu chego lá, eu tento ainda levantar ele, tento, enfim, essas coisas aí, Sim. desespero, abrir o olho, falar, vamos, acorda. E aí, beleza, aí eu vou pra delegacia e começo a pensar, mas que o telefone dele? Cadê? Aí eu fico na delegacia. Aí eu saio da delegacia depois de ter feito tudo isso, porque o delegado vai no local. Só que como os médicos já tinham chamado a polícia aí e falado do ocorrido, e eu tinha passado o endereço, a polícia militar vai antes da polícia civil lá e invade a casa. Aí eu fico sabendo que lá não foi encontrado nem telefone, nem a carteira dele, nem a carteira, nem o telefone dele, e nem a arma do crime. O lugar E não estava tinha nada limpo? O disso. lugar estava arrumado? Aí, aí, aí a polícia militar disse que a casa já tinha sido até lavada, mas eles saíram correndo. Abandonaram o pessoal que estava lá. Por que eu sei que tinha pessoal lá? Porque no caso, a vizinha, quando a gente vai saber quem socorreu, foi uma vizinha da mãe dela. Aí a vizinha chega, fala para nós quando chegar lá, para socorrer ele, e ele pede ajuda pra ela. Tipo assim, me ajuda. Aí ela põe ele no carro, mas quando chega lá já tá a irmã e o irmão dele lá. A irmã e o irmão dela lá. Eu estava lavando a casa, entendeu? Aí só que eles deixam a mangueira lá, lava mais ou menos e sai fora da casa, porque a polícia chega também. Eu imagino isso por causa dos casos que você vai montando em cima dos depoimentos, né, das pessoas. Sim. Aí eles lavaram a casa, o telefone não tava, a carteira não tava, o computador dele não tava, ela sumiu com tudo assim que podia denunciar nela, né? Porque no caso, no mínimo aí, que eu tô sabendo que nos telefones, ela tentou sumir com o telefone, porque o telefone depois a polícia prendeu e, enfim, fizeram a perícia no telefone e tem várias ameaças dela, com certeza, porque eles pediram para deixar o telefone lá, que serve como prova e tal. Mas Eu tem, imagino que mas seja tem isso. mensagens ou você acha que tem? Tem mensagem com certeza, que o promotor pediu para fazer uma nova perícia e com certeza ela dava vários gritos. E depois quando eu chego lá na delegacia de novo, eu encontro outras pessoas que conheciam ela também, que ela ameaçou, enfim, tem muitas coisas. Então e o que que você já sabe que aconteceu? O que que você pode me contar que aconteceu naquele domingo? O que que a investigação já levantou? Então, o que a polícia diz, a investigação já levantou, que ele tá no domingo no churrasco, na casa da mãe dela. E lá eles estavam bem. E eles não moravam Tá? ali, eles moravam em outra casa. Eles moravam em outro bairro, né? Lá na Tá. casa dela. Então foi na casa Então, da mãe da Brenda. Tudo acontece na casa da mãe da Brenda. o churrasco é na casa da mãe da Brenda. O homicídio, no caso, acontece lá na casa dela. Dela Fica mesma, tá. 7 minutos. Uns 7, 8 minutos dali. É perto. Tá. No mesmo bairro, inclusive. Eles passam lá o domingo o dia inteiro no churrasco. No churrasco. E lá eles estão bebendo cerveja e comendo e tal. Inclusive quem tá lá fala que não aconteceu nada. Eles estavam bem, estavam se beijando e tudo, se abraçado, tava tudo normal. Não tinha ocorrido nada. E perguntei pro vizinho, porque a minha irmã é sempre tranquila, ele tinha algum traço de agressividade nele. Eu falou, imagina, esse irmão aí era mal de boa. Ele tava tranquilo aí, não aconteceu nada. Aí eles foram embora. Às 7 e pouca da noite, eles deixam um rapaz, um amigo delas, num lugar.
e vão para casa deles. Entre esse horário aí, 7 e pouca, até 9 horas da noite, é o que acontece. É o que acontece de fato. A discussão começa por causa de telefone. Entendeu? Por causa de telefone. Aí, isso é uma investigação da polícia. Eu imagino que meu irmão estava mexendo no telefone, ela, com ciúme, começa a falar. E a discussão começa assim. Depois da discussão, eu imagino assim pelas marcas e, e pelo que mostra o inquérito lá, as fotos, tudo do local, que ele estava deitado, entendeu? É discutido e tal, ele estava deitado. Ele tem sinal de defesa? Não, ele não tem. Não tem nenhum sinal de defesa. O As laudo mostra facadas que ele são tem. nas costas, não? Não, as facadas são aqui no estômago peito. e no peito. Inclusive que a morte dele dá por causa desse ferimento, né? Que furou o tórax. Então, como ele tá deitado, e eu sei até como ele dorme, né? Então eu imagino, porque Tá tudo quando... bem com a sua mãe? Sim, é que eu tô tocando nesse assunto aí, ela já saiu, né? Imagino. Aí, como eu conheço ele, eu sei o jeito que ele deita, né? Ele tava deitado. Que a maior marca de sangue que tem é no sofá. Então ele tava deitado, ela aproveitou e golpeou ele ali. Então ele tomou 3 facadas profundas. Aí foi isso. Aí as outras ele tomou porque ele já não tinha mais força, que ela né, uma agressividade gigantesca essa, porque não tem motivo, né? Não tem motivo, é motivo fútil. Não, sim, as E primeiras facadas foram profundas. Daí ele levanta, ele sai, ele o que levanta. acontece? Ele Eu grita. imagino que. Então, ele leva. Aí que tá? Esse. Eu não tenho essa certeza porque não tem testemunha no local. Os vizinhos lá é numa região muito íngreme e só tem do lado, não tem na frente, não tem nada. É um Porque terreno. você falou que ele demorou 2 horas para ser levado ao hospital. Se você recebeu a Sim, isso aí foi o ligação. médico que me disse. Você recebe a ligação 9h30, 9h50. Então, ele tinha acabado de chegar ao hospital, 9 e pouco. Isso, tinha acabado de chegar Então, ao ele leva hospital. as facadas 7 horas, 7 e pouco. Sim, provavelmente. E fica dentro da casa. Fica dentro da casa porque ela tranca a casa. Ela tranca, tira o telefone dele, quer dizer, por isso que. Nossa, ela não Por deixou ele isso que a, procurar ajuda? por isso que a promotoria já colocou ela como premeditação, porque ela fez tudo já de caso pensado. Ela trancou o portão, mas como é que nós ia saber que essa pessoa era assim? Ela era psicopata, ela não tinha Sim, lógico. a dimensão que ela era isso. Então aí, enfim, ela tranca o portão, tira o telefone dele, a possibilidade. Então, por que a polícia chegou nessa conclusão? Por causa disso. Ela tranca o portão, tira o telefone dele, já antes de fazer o caso, enquanto ele tá deitado, entendeu? Então, quer dizer, ela premeditou, para que ele não sobrevivesse. Antes de ela dar as facadas, ela tranca a casa e some com o telefone para ele não poder pedir ajuda. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí a perícia monta o caso. Então, ele ia me ligar, porque primeiro ele tentou sair. Mesmo ferido, ele tentou sair porque tem as marcas de sangue tá no portão, lá perto do portão, e ele tá na cara, né? Não precisa nem. Ele tem a marca da mão assim, ó. E acho que ele tava com a mão aqui tentando estancar e ele põe a mão no portão. E acho que o portão tava trancado e não conseguiu, aí ele volta. Quando ele volta, tem a mão na porta da entrada da sala, e depois volta na estante, assim, perto da estante na parede, que ele tá procurando alguma coisa. É o caminho dele. Celular. Ele tem celular pra ligar, porque ele ligava pra mim toda hora. Ele ia ligar pra mim, ou ia ligar pra uma urgência, não sei, pra alguma. Eu tenho certeza que ele ia ligar pra mim. E aí ele não acha. Aí, outro lugar que você põe em cima da mesa. Aí tem as marcas lá em cima da mesa também, que você vê que o restício assim da toalha de mesa tá cheio de sangue. Então ele tava procurando alguma coisa ali. Aí, enfim, aí ele procura Eles ali. limparam a casa, mas não limparam tudo isso. Não conseguiram, porque tiveram que fugir, não tentaram limpar, mas sabe que a mangueira. Sim, e teve perícia ali que conseguiu com luminol, essas coisas, para ver por onde estava o sangue, para ver andar.
Ah, tava na casa toda. A perícia foi lá. E aí ele sai da casa, a casa é térrea, é isso? É térrea. Aí ele cai na cozinha. Depois de ele ter ido, voltado de novo, procurar o telefone, ele cai na cozinha. E só que ele já tem outros golpes aí. Uma na clavícula aqui também. Outra aqui assim no peito de raspão que cortou. Enfim, na perna. E ela Entendeu? Aí eu ficou já não sei essa olhando isso? Ela sequência. ficou ali nesse tempo Fica todo? olhando. Fica olhando. Ele Porque aí é que gritou, acontece. esse vizinho não ouviu, ninguém ouviu o grito, você falou que é mais ermo, né? Tá. Não, tinha vizinho do lado, mas eles não escutam nada. Entendeu? Não escuta nada. E não escuta nada, não existe grito. Então, aí, enfim, aí ele cai ali, eu imagino que ela fica olhando, né, que ela se tranca, acho que no banheiro. Aí dela ligar pra polícia, ela não liga pra polícia, né, pra alegar de legítima defesa e tal, que é o que ela queria, Que é o que ela tá dizendo. é que é o que ela tá dizendo, só que não existe nenhum registro, não existe nenhum registro que ela ligou no telefone dela pra polícia, ela não ligou, pelo contrário, ela liga pra mãe, a mãe liga pros irmãos e ninguém liga pra polícia, E todo mundo vai pra entendeu? lá com ele ainda morrendo? Isso, com ele lá, ela liga os irmãos dela, os irmãos chegam. Aí é o seguinte, o carro tá na garagem dela e ela não socorre ele. Vai a E os vizinha da irmãos mãe dela, dela? E os irmãos e a mãe também, também? também ninguém socorre. Ninguém socorre. Todo mundo fica só olhando. Aí que tá. O que que eles ficam fazendo? O que que eles queriam? Primeiro eles pensaram neles. Como é que eles iam fazer, entendeu? Sim. Pra poder ir pra ela. Porque eu não sei disso de fato, que a polícia não entra nesse detalhe. Mas tá, não precisa ser nenhum expert para saber disso pela demora. O que, que eles estão fazendo ali? Sendo que a chave do carro tá lá e eles não socorrem. Entendeu? Aí é uma vizinha tem que vir lá de baixo para socorrer ele. E como que essa Entendeu? vizinha Então, sabe o que tá acontecendo? porque é ela que socorre. Mas como que ela sabe? E quando, Ele grita? porque não, porque aí ela liga para a mãe, certo? A Brenda liga para a mãe. Mãe, aconteceu isso aqui. Aí primeiro ela chama os irmãos. Aí os irmãos vai lá. E aí, o que, que nós vai fazer? Aí ela liga, aí a mãe desesperada liga, ó, me ajuda aqui pra vizinha dela de lado. Me Mas ajuda lá, vamos, ela, se porque ela tá lá na casa. a Ela tá mãe da da Brenda, a mãe da Brenda. Brenda, que é Brenda, não é o nome dela? Brenda. A mãe da Brenda que chama a vizinha. Mas por que, que ninguém pega o carro e leva eles? Ninguém sabe dirigir? Então, aí eu já não sei, meu amigo. É difícil, ninguém sabe dirigir, todos dirigem lá. Mas é o seguinte, porque todos são de maior. Aí que tá, porque quando ela liga pra mãe dela, a mãe dela tá na casa dela lá. Lá é onde tava tendo churrasco. E não aqui. Ela liga pra mãe dela, aí ela fala o que, eu imagino que ela fala o que aconteceu, e ela sai correndo, foge do local. A mãe dela, para não deixar ele lá, o que acontece? Vai lá e chama a vizinha vem, a vizinha, ela chama a vizinha, ela vem junto com a vizinha na casa da filha, onde aconteceu o fato. Aí ela tá trancada lá dentro com ele, ela destranca o portão, aí ela foge, enquanto a mãe, junto com a vizinha, socorre ele e os irmãos já tá lá, que os irmãos chegou primeiro que ela, que Aí é a são vizinha. eles que limpam a casa. Aí é o irmão dela e a vizinha que pega ele e coloca ele dentro do carro para levar pro UPA, no carro da vizinha, entendeu? Tá, Só que quem vai lá no UPA é a mãe dela e a vizinha. Enquanto isso, eles ficam na casa lavando. E demorou, entendeu? entendi. Agora, você descobriu isso tudo depois, lógico. E a Brenda Depois, fugiu lógico. para Então, a Brenda fugiu para onde? eu já não sei, pra casa do pai dela, do tio dela, sei lá, uns falam que tava em Jardinópolis, outros falam que tava não Ela sei da fugiu. onde. A polícia procurou ela. Procurou. Ela, Procurou a autora do crime. ela Só que ela se apresenta 3 dias depois, né? 3 dias fugiu do flagrante. Sim, aí depois que passou o flagrante, ela se apresentou com um advogado. Aí apareceu com aquelas marcas roxas no olho e tal, alegando legítima defesa, que se ainda bem fria, falando dos repórteres que se não fosse a nossa família que estivesse chorando, ia ser a dela. Só que ela fala que só deu 3 facadas nele, só que o que acontece? Ia chegar o laudo, né? Aí é feito perícia, né? Ia feito o laudo, tudo, aí mostra quanta quantidade de facada que ela deu, aí mostra que não tem nenhum resquício na mão dele de agressão nenhuma. Aí
não sei como que ela fez aquelas marcas nela, ou ela mesma, alguém fez nela, não entendo. Entendeu? E as marcas são Promotor... condizentes? As marcas são condizentes com o tempo de 3 dias? Então, o promotor diz na entrevista que certamente é forjado, né? Aquelas marcas nela. Ela diz o quê? Que ela apanhou dele quando chegou em casa? Sim. Ela disse que houve a discussão e ele agrediu ela, e ela, se ela não se defendesse, quem ia morrer era ela. Mas com 3 facadas, quer dizer, 6 facadas? 9. Desculpa, com 9 facadas? Então, isso aí é o que ela disse. Aí, enfim. É o que eu falo, o canal está aberto para entrevistar, inclusive a Brenda, se ela quiser dar a sua versão. Eu vou ter que perguntar. 9 facadas como legítima defesa são 9 facadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você dá uma e sai correndo, né? Você não fica em cima. Acho. Não sei como que é. Nunca entrei nessa luta corporal. Mas é uma pergunta que eu preciso entender, como que isso é legítima defesa. E que mais que ela alegou? Então, ela alegou isso, e aí ela alegou que ele já vinha agredindo ela há mais de 3 meses, entendeu? Ela fez algum boletim de ocorrência contra o seu irmão? Não existe boletim, não tem nenhum boletim de ocorrência. Tem alguma testemunha? Não tem nada, não tem nada, nenhuma testemunha, nenhum boletim de ocorrência. É muito comum mulheres não fazerem boletim de ocorrência, mas pelo menos se fotografarem dos seus machucados, até para ter elementos probatórios futuros. Ela tem algum material anterior a esse, de 2, 3 meses, mostrando que ela tinha marcas de uma possível violência do seu irmão? Ela tem foi apresentar esse material? Se ela tivesse, ela teria apresentado, né? Mas, no caso, não deve ter nenhuma, mesmo porque, enfim, que para a justiça comum, para o processo e tal, porque para tudo ser ocorrido certinho, precisa ser provado, mas nós somos da família e conhecemos. Às vezes a namorada dele tá aí, tudo do depoimento. Nós sabíamos que essa aí que o que ela estava falando era mentira, porque nós conhece nosso irmão. Sim. Ele nunca foi agressivo, pelo contrário, ele odiava esse tipo de coisa. Você discutia perto dele, ele queria ir embora. Ele gostava de paz, deve ser por isso que ele quis ir embora no sábado. Porque quando aconteceu isso aí, ele gosta de tranquilidade, ele não gosta de barulho. Toda vez que alguém ficava nervoso ou começava a gritar, ele não gostava. Ele apaziguava, falava, pelo amor de Deus, cara. Porque ele era um cara pacífico. Aí, mas eu nunca acreditei nisso, mas eu precisava provar, entendeu? Aí o que acontece? Ela não provou nada, ela não tem nada. Aí a mãe dela fala que a filha dela ia provar que a filha dela estava sendo agredida e tal. Aí depois ela fala que amava o Felipe e sentia muito o que aconteceu. Primeiro, você ama uma pessoa que agride seu filho? Primeiro que era muito pouco tempo para tanto amor, né, gente? São 6 meses para você amar uma pessoa, né? Segundo que então é muito... se sua filha está sendo agredida, eu acho que não é possível que uma mãe ame uma pessoa que agride sua filha. Eu não conseguiria me ver nessa situação, mas cada um sabe onde ele aperta os sapatos. Eu entendo o que você está querendo dizer, que agora a mãe está em defesa da Brenda, é isso? E ele agredia ela, igual ela falou, ele agredia ela há mais de 3 meses. Então, o que ela veio fazer atrás dele aqui, então, quando ele veio embora no sábado? Aí, Bruno, só para deixar claro, as relações abusivas, elas não são destruídas com um soco. São anos de relações abusivas. Quem tem relação abusiva de fato, vamos dizer, você me contando aqui, o seu irmão era vítima de uma relação abusiva, segundo o que você me mostra. Ele voltava com ela. Sim. Então, isso acontece numa mulher que é espancada, ela volta. Tem mulheres que são, às vezes, só não morreram porque Deus não quis na hora, elas voltam. As relações abusivas, existe esse vício entre um e outro. Dentro do que só falando do que eu falei, se o seu irmão viveu tudo o que você está me contando, ele era vítima de uma relação abusiva. E ele voltou para ela todas as vezes. Inclusive na sua frente naquele sábado. Você me falou que tinha uma mala dele feita, não é isso? Sim. Ele tentou por 2 vezes, pelo que você me contou, uma que ele fala, irmão, vem me buscar, e ele desiste.
E ele fala, para Sim. de chutar minhas coisas. Mas ele fica com ela. Então, para você entender que essa argumentação do, peraí, ela está sendo agredida e continua com ele, dentro das relações abusivas é uma argumentação que não existe. Acontece. Até porque o seu irmão voltou com ela. Ele estava apaixonado por ela, sabe? Então, A relação abusiva dá não é pra saber. paixão, relação abusiva é vício. A gente Então, não usa, sei como é a que é. gente usa sensações diferentes, mas é um vício, você se viciou no outro. Então, porque aí tudo que ele fez, igual ele trabalhava. Ele largou o serviço dele para ajudar ela em tudo que ela fazia, cara. Ele era mó atencioso, né, para ela. E ele tinha mó paciência. Tudo que ele deu para ela foi amor, carinho, enfim. Ele ajudou ela em tudo. Você traz mais um elemento de relação abusiva. O abusador tira o abusado da sua vida. Então, o abusador tira o abusado do seu trabalho e põe embaixo dele. O abusador tira a pessoa da casa dele e põe embaixo da casa dele. Não estou dizendo que a Brenda tenha sido não estou dizendo que a Brenda seja uma abusadora. Eu estou dizendo que dentro do que você está me trazendo é exatamente isso. Você qualificou ela todinha, né? Mas isso são relações abusivas. As relações abusivas são isso. Você fecha a pessoa no seu entorno. E ele sempre foi muito carinhoso com a minha mãe, cara. Ele, tipo assim, ele sempre... Bom, sua mãe não podia mandar áudio. Pra você ver, desculpa, eu até me emociono nessa hora, porque... Mas precisa pedir desculpa, Bruno. Estranho seria você não se emocionar com a partida do seu irmão. Você me mostra que é algo que ninguém pode negar, que vocês eram grandes amigos, além de grandes irmãos. Então você vai ter a falta dele. E agora você vai ter que ser a voz dele, você vai ter que ser a força dele para ter a justiça por ele. Como foi para vocês agora a volta da Brenda, onde você tem uma inversão, onde a sensação que se tem, se ela estiver errada, é que ela está se colocando como vítima. Como é para vocês isso? Então, é isso que deixa a gente mais indignado, né? Que ela quer passar para o resto, passar para as pessoas uma coisa que ele não é, que ele nunca foi um cara agressivo, entendeu? Que ele é um monstro. Não é, ele é a vítima nesse caso aí. Ele que foi vítima disso tudo, né? Ela que era agressiva, possessiva. E ele era um cara de boa, tranquilo, amoroso, feliz. Tinha vários planos, meu. Quantas vezes ele chegou aqui e falava, ó, eu vou voltar com as minhas coisas, já falei até pra Brenda e tal. Falei pra ela fazer o Cresce, pra ela tirar comigo, que é muito melhor do que esse trabalho e tal. Vou ajudar ela em tudo. Então, cara, ele queria ajudar ela em tudo, mano. Ele, ó, pra você ver, ele largou as coisas dele pra não deixar ela sozinha, pra ele trabalhar com ela. Ele queria fazer mais dinheiro porque ele queria levantar o negócio dela, porque eu tô sabendo que ele falou pro rapaz fazer um empréstimo pra eles ali e tal. Então, quer dizer, ele tentou fazer de tudo pra essa moça, sabe? E eu sei o ciúme que ela tem é disso, porque todo mundo gostava dele. Você vê como ele ficava com a minha mãe aqui, ele deitava com ela, ele abraçava ela, ele dizia eu te amo pra ela centenas de vezes. Então, não tem o que dizer, né? Sim. Ela tentou falar com vocês? Ela tentou conversar com vocês? A Brenda? Não, tentou nada, pelo contrário, ela falou que ele era afastado da gente. Inclusive, ele sentia a falta nossa, que ele era afastado da gente. Mas se um dia antes ela comeu com vocês... Então, eu não entendo o que ela tá querendo, qual é a justificação dela, entendeu? Deixa ela também, eu não... Ela tá solta. Não, ela tá presa. Ela ficou presa. Conseguiu uma... Ficou, que em cima das provas da polícia e tudo que ocorreu, porque tem alguns detalhes que só o promotor sabe, e ele colocou ela em... provisória. Tipicamente qualificada, Ela iniciou ela no triplo homicídio. E ela já tinha fugido, né? E aí, então, ela tem esse problema. A família dela, vocês encontram? Pela cidade? Olha, eu nem encontro, não, a família dela.
no encontro. Eu também não fico muito em rede social. Eu não sei onde eles estão também, porque 2 vezes eu passei lá em frente à casa da mãe dela, porque eu tava procurando, quando acontece, eu vou buscar o perfil dela, né, que eu não sabia, aí eu tenho que andar, porque aí a polícia não vai fazer isso, né, ela só faz o básico, né, aí eu tive que ir atrás de saber quem ela era, como que ela era no bairro, qual era o perfil dela, saber dos ex-namorados, aí eu fui descobrindo umas coisas, entendeu? Que são essas coisas que você me contou aqui. Sim, que ela Bruno, tentou e tal, enfim, fazer a mesma coisa com os ex-namorados dela. o que, que você quer dizer para as pessoas que estão em defesa como se tivesse sido uma violenta emoção ou algo fora do comum, que quase como se seu irmão tivesse causado a própria morte dele? O que, que você gostaria de dizer para essas pessoas? Nesse caso, não foi uma fatalidade, né? Ela, pelo histórico dela aí, que ela já fez isso antes, então ela é uma assassina, na verdade, né? Ela assassinou meu irmão com ato de crueldade. Porque o que que ele fez para ela? Nada. Nunca fez nada para ela. Pelo contrário, tudo que ele fez foi dar atenção, amor e carinho. E ela Sim. assassinou ele. Ela ela foi cruel, mano. Foi cruel, maldosa. Além dela matar ele com essa violência toda, ainda assistiu ele, é, é, enfim, Sim. naquele Ela estado, não entendeu? nega, né, que matou ele. Não, não nega. Ela Ela só não está nega. agora com a argumentação de Ela não legítima mostra defesa. nenhum arrependimento. Ela não mostra nenhum remorso. Pode ver depois nos casos aí, nas entrevistas dela, quando ela aparece sempre com o nariz em pé, ela não mostra nenhum remorso. Entendeu? Mesmo porque ela só vai ficar presa. Quando a mãe dela, quando a mãe dela quiser ver ela vai lá e vê. E nós? E ela vai um dia ser Entendeu? solta. Um dia ela volta a ter a liberdade dela feita. Então, eu só quero assim, que seja feito a justiça correta. Você sabe que vai demorar um pouco, né, Bruno? Tem um tempo. Então, eu recebi uma intimação aí, acho que em setembro aí já tem a audiência dela. A audiência de instrução vai ter? Já É. começa? Deve então, se for rápido, julgar. Mas se for rápido, 1 ano e meio, né? Não, é porque Homicídio. é um caso que teve mídia, né? Veio a público, né? Mas é Então, que esse acho que caso, Henri Borel tem mídia demais e tem há 3 anos esperando. É porque demora, o homicídio você tem um tempo maior para o julgamento em si, para o júri acontecer. Você tem um caminho, a gente quer acompanhar esse caso até o final. Quando você tiver novidades, por favor, me avisa. Eu queria saber uma coisa: se você encontrasse seu irmão hoje, o que você falaria para ele? eu falaria pra ele, ó, irmão, se você não aprender com isso, você não vai aprender mais com nada. Entendeu? Entendeu? Enfim, isso serve de exemplo até para os mais novos, para mim, para você ver, a gente ter uma pessoa, a gente tem que conhecer, meu, tem que buscar o perfil, tem que conhecer a pessoa, Sim. não se aventurar. E falar amor quando for amor, né? Na hora certa, no tempo. Precisa dar tempo ao tempo. As pessoas acham que elas estão muito rápidas hoje em dia. Tudo é rápido, né? Você manda uma mensagem, tem que responder rápido, rápido. E conhece já casa, e conhece já fala eu te amo, e conhece já... Ter tempo para conhecer alguém, eu acho que é o que o seu irmão não fez com a Brenda. E minha mãe falava assim pra ele, rapaz, minha mãe falava assim pra ele, cansou de falar assim pra ele, ô Felipe, você não acha que é cedo demais? Você não acha que é cedo demais, filho? Não, mãe, tal. Aí minha mãe, quando ele ia embora, minha mãe falava assim, tem alguma coisa errada com essa moça, tem alguma coisa errada com essa moça. Aí eu saí e falava assim, minha mãe tá pegando no pé com o ciúme dele também e tal. Não, minha filha, às vezes não é ciúme de mãe, né? Às vezes é só feeling de mãe mesmo. Pra você ver. Bruno, a gente vai acompanhar, espero que tudo seja mais rápido possível para esse fechar do caixão poder existir, para vocês terem a saudade do teu irmão, que vai demorar para passar, é um moço muito jovem, com uma vida inteiríssima pela frente.
Para sua mãe eu mando um grande abraço, porque mãe nenhuma tem que enterrar filho. Mãe nenhuma. Para ela deve ser devastador. Se um dia ela quiser dar entrevista, o canal está aberto também, depois das audiências. É ruim, né? Porque ela acaba não tendo mais vontade de fazer algumas coisas, de sair, de andar, enfim. Lógico, mamãe não merece enterrar um filho. E o irmão o irmão eu sempre digo que é aquele que a gente podia ter sido, né? E você perdeu o seu irmão também muito dessa maneira, é uma coisa horrorosa. Fica bem, Bruno. Espero que você vai ter que ser a força agora da família, pelo que eu estou entendendo. Você está sendo a voz do seu irmão, continue sendo, porque ele vai precisar muito que você fale sempre dele e conte muito quem é ele, porque é merecedor que ele não tenha a sua biografia destruída. Espero, fico aqui novamente. Posso só dar... Então, quem quiser acompanhar um pouco mais, souber mais informação, é só acompanhar lá pelo Instagram, lá que tem Justiça pelo Felipe. E quiser saber um pouco mais da vida dele também, tem lá, vocês estão postando Felipe, coisas, né? Lá tem o Instagram dele também lá, que mostra ele surfando e tal, como que era a vida dele, enfim. Legal. É isso. Tá bom. E a gente acompanha. Quando tiver novidades, depois da audiência de instrução, avisa a produção, por favor. De repente a gente faz uma nova entrevista. E também eu sempre lembro que o canal está aberto. Se o advogado de defesa da Brenda, ou advogada, não sei se é advogado ou advogada, quiser falar, a gente está aqui para entrevistar. A Brenda, por estar presa, acho que vai ser difícil ela poder dar uma entrevista. E o promotor e todo mundo que quiser falar, a gente está aqui para isso. Um abraço para sua mãe. Muito fraterno, porque é muito triste mesmo uma mãe enterrar um filho. E um grande abraço a você. Muito obrigado, Bruno, pelo seu tempo e pela sua coragem de enfrentar tudo isso, que não é fácil, não. Fiquem bem todos vocês. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.